Um bom dia, uma boa tarde, né? Se quero vocês vão ver o vídeo, sei que eu vou fazer, vou postar, né? Olha, eu vou soltar para vocês porque Jesus está às portas, né? Jesus está às portas, a gente tem que alertar o povo o máximo que puder. Então, vou ler para vocês aqui, é Lucas 12, o Senhor vai enviar uma mensagem para vocês, ó. Lucas 12, Lucas 12 e o versículo. É Lucas 21, né? Lucas 12, não, vocês me perdoam. Lucas 21 e o versículo. O versículo começa no versículo 25, tá bom? Sinais do fim do tempo. Sinais do fim do tempo. O que é que eu... Muitas pessoas devem me ignorar, né? Porque eu sempre falo sobre o quê? Sobre arrependimento, falo sobre que a gente precisa se arrepender, falo que a gente precisa ser uma nova pessoa, tem que nascermos de novo, entendeu? Mas por quê? Porque Jesus pregava assim, Jesus no início do ministério dele, Jesus chamava o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito a gente, né? Ó, deixa eu ler aqui em Lucas para vocês entenderem. Lucas, para vocês verem, por isso que a gente tem que chamar o povo ao arrependimento, ó. Lucas 11 e o versículo 29 até o versículo 32. 4 versículos. É os sinais da profeta, o sinal do profeta Jonas, o sinal do profeta Jonas. O que é isso? É um alerta para a igreja do Senhor, entendeu? Ó? Porque o Senhor fala muitas coisas aqui nesses versículos, muito importantes para a nossa geração, para o nosso tempo que nós estamos vivendo, ó. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Para aquele tempo que Jesus estava para aquela geração, o sinal foi Jonas. Para nosso tempo, para nossa geração, o sinal é Jesus. Se vocês escutar o que está escrito aqui, vocês se arrepender, pode ter certeza que tem salvação. Mas se vocês endureceram o coração, né? Bora, eu vou ler outro versículo, ó. Portanto, assim como Jonas foi o sinal, aqui é Jesus falando com vocês, ó. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O sinal para a nossa geração é Jesus. Vocês creem nas coisas que o Senhor fez por nós, que Ele tem morrido na cruz do Calvário? Vocês creem que existe salvação para nós? Se vocês confessar o Senhor, então salvar-lhe-ão, né? A rainha do sul se levantará no juízo. No juízo é no livro do Apocalipse. Ela já está no nosso meio, ó. Com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração. Os homens de Nevi também já estão no nosso meio, pregando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para se arrepender. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é que é maior do que Jonas? Jesus. Quem é maior do que Jonas? Jesus. Nosso Salvador é maior do que todos. Não existe como ele. Agora eu vou ler para vocês o que eu falei para vocês. Sinais do tempo do fim. Então, vou soltar para vocês os sinais, ó. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Aflição das nações. Você está vendo que as nações elas estão em aflição. E eu vou soltar para vocês o sonho. Aflições das nações. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você está vendo? Algo terrível vai acontecer no mar, né? Glória a Deus. O bramido do mar e das ondas, né? Homens desmaiarão de temor na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas que têm conhecimento da ciência, né? Eles estão já sabendo de algo que vai acontecer e eles estão o quê, né? Então,
Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. As virtudes do céu serão abaladas, glória a Deus. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhei para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando nós vimos essas coisas, as nações, os bramidos do mar, quando nós vimos que o povo tá, né, já sabendo que tem algo para acontecer na face da terra, porque a natureza mostra. E essas pessoas que estudam ciências, eles estão vendo, eles já estão cientes, entendeu? Ciente não tá os que não estudam, os que não conhecem as Santas Escrituras. Então, conhecem as Santas Escrituras, mas nem mesmo assim crê nela. Esses que têm ciência, que estão examinando a terra, examinando o ar, então, eles estão cientes. Eles estão vendo o que está acontecendo. Então, eles têm mais ciência do que os evangélicos que estão dentro da casa de Deus. Têm ciência do que está prestes a acontecer. E o povo dentro da congregação não se alerta de maneira nenhuma. Alertai, começar a entrar em consagração, começar a entrar em oração, em jejum. Jesus está voltando. Para que nós não seja pegue de surpresa, entendeu? Te consagra, Jesus está voltando. Ora mais, clama mais, entendeu? Intercede pelos outros, para que elas também tenham oportunidade, né? E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Para a figueira é Israel. A figueira é Israel. E todas as árvores são que as congregações, quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmo, vendo as que perto está já o verão. Assim também vós, quando verdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Por isso que eu digo a vocês, vigiai, Jesus já está voltando. O reino de Deus, ele já está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que toda aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor deu garantia. Tudo que Ele nos prometeu vai ser cumprido, vai se cumprir, entendeu? Glória a Deus, né? Agora eu vou soltar mais uma parábola para vocês, para que vocês fiquem vigilando. Ainda vou soltar o sonho. Por causa de quê? Por causa desses versículos que eu li para vocês, Olhai, pois, vós, não aconteça que o vosso coração, nossos pensamentos, se preocupe com as coisas desse mundo, se preocupe com a tua salvação. Se carregue de crotanida, de embriaguez e de cuidado desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aquele dia é o dia do arrebatamento. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da... Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avisado por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. De dia o Senhor ensinava no templo, à noite o Senhor ia o que? Orar, né? Porque eu prestei atenção, durante o dia era culto, e durante a noite o Senhor saía para orar, né? Glória a Deus. Agora é o contrário. Durante o dia eu passo o dia pregando nas redes sociais, durante a noite eu vou para a congregação do Senhor, né? Então, assim, fazer a vontade do meu Salvador, né?
E eu peço perdão a ele assim, para todo mundo ver, porque muitas vezes o Senhor pede para mim para as igrejas dele, muitas vezes não dá para mim, não dá tempo de eu fazer a vontade dele, né? Para não entrar em detalhe, porque o inimigo ele é sagaz, né? Então, mas jamais eu falarei com quem morreu lá na cruz do Calvário por mim. Jamais eu direi um não para ele. Porque o Senhor é o tipo de pessoa que ele é um guerrilheiro. O Senhor, o Deus de Israel, ele guerreia, ele batalha. Tanto ele como os anjos, ele batalha por nós. O Senhor é um Deus que batalha por nós. E nós temos o quê? Que batalhar mesmo. Também aqui na terra nós temos que pregar o evangelho, chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo à transformação de vida. E bora para o sonho. Olha, eu soltei aqui para vocês. Primeiro eu vou soltar o versículo. É Jeremias 23. Eu já soltei o outro, não precisa mais nem soltar. É Jeremias 23, versículo 28, para vocês lerem. Que é porque o profeta que tem sonho, conte o sonho, aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, né? Algo que eu vou soltar para vocês. Olha, Jesus me mostrou no céu as nuvens em formato de carro de guerra. E eu, olhando para o céu, eu vi as nuvens em formato de carro de guerra, só que eu não tinha entendido. Eu disse assim, mas o que vai acontecer, né? Eu fiquei na minha caladinha, né? Não falei nada. E Jesus me mostrou em sonho. Por quê? Porque eu tinha visto, eu vi. E eu não falei. Jesus fez o quê? Jesus disse assim, eu vou mostrar para ela em sonho, para ela soltar, para alertar o povo. Que eu quero que ela alerte o povo para o povo se voltar para mim, para que o povo saiba de algo que está prestes a acontecer, eles correrem atrás da própria salvação da alma deles, né? Ó, Jesus, depois que Jesus me mostrou as nuvens em formato de carro de guerra, Jesus me mostrou em sonho. Eu sonhei que eu estava num canto. E eu olhava para minha frente. Quando eu olhava para minha frente, várias espadas elas se cruzavam, várias espadas. E era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E algo que eu vou dizer a vocês. Essas espadas, elas se enfrentando assim, elas faziam uma zoada medonha. Chega zunido nos meus ouvidos. E naquele momento ali, em cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil, o símbolo dos Estados Unidos. As duas espadas, mesmo no meio da carreira de espada, uma carreira de espada, mas ela estava mesmo no centro. E eu vi claramente, né, o símbolo do Brasil e o símbolo dos Estados Unidos, né, que é o do Trump, né, então, que ele defende o Bolsonaro, né, eu acho até engraçado o jeito dele, né, mas, continuando, já me entristeci de novo, vocês viram? Ó, eu saí alarmando pra todo mundo, ninguém me deu ouvido, aí sabe o que foi que eu fiz? Eu falei com o meu filho, era um dia de festa, meu filho estava na festa, eu falei com o meu filho, também meu filho não me deu ouvido. E nesse momento que o meu filho não me deu ouvido, eu saí de perto dele, fui falar para outras pessoas, né, que Jesus estava voltando, que os pais iam se enfrentar. Eu saí alarmando, ninguém me deu ouvido. E eu me acordei. Quando eu me acordei, né, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado e eu não tinha soltado. Aí, como eu não soltei, o Senhor me mostrou em sonho o que vai acontecer. Entreguei para vocês esse sonho. Agora eu vou ler novamente, ó. Sinais do tempo do fim. Então, sinais do tempo do fim é justamente os países que vão se enfrentar. Muitos países, eles vão se enfrentar, eles vão guerrear. Então, aí vai vir o quê? O primeiro ai. O primeiro ai é o quê? O primeiro ai é o primeiro ai é o sexto selo sendo aberto. Vai vir um grande juízo sobre a face da terra. O primeiro ai vai ser aberto na vinda do Senhor. E esse outro, e ainda tem, depois do primeiro ai, ainda tem mais 2 ai para se cumprir na face da terra, que ainda eu vou ler para vocês. Mas primeiro eu vou ler aqui por causa desse sonho, também ainda vou ler lá por causa desse sonho. Por causa desses países que vão se enfrentar, principalmente o Brasil. Só que ainda bem que os Estados Unidos tá do lado do Brasil, né? Glória a Deus. É o que eu vi, né? Ó, então, haverá sinais no sol e
na lua e nas estrelas e na terra, aflições das nações. Você está vendo? Aflições das nações. O que é aflições das nações? Ele está dizendo aflições, as nações estão aflitas, né? Por que as nações estão aflitas? Em expectar, expectidade, não, perplexidade, quase que eu não falava, vocês me perdoem, pelo bramido do mar e pelas ondas, entendeu? Vão ficar aflitos, né? Homens desmaiarão de temor, de terror, na expectação das coisas que sobrevirão no mundo. Portanto, as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Você está vendo? Tô lendo para vocês. Vou encerrar por aqui, mas eu vou continuar só mais um. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus, glória a Deus. As nações, elas estão aflitas, né? Glória a Deus. E o bramido do mar, né? Então. Mas a palavra do Senhor foi entregue. Agora eu vou pro livro do Apocalipse para poder soltar para vocês sobre o quê? Primeiro ai. Deixa. Na panelinha tem... Tu já viu o que tem na panelinha? Pra mim e pra tu. Vai lá. Na panelinha tem pra mim e pra tu. Divide pra nós dois. Já? Obrigada, meu filho. Eu vou ler pra vocês agora o primeiro ai que vai acontecer, né? Que é o primeiro ai, eu vou ler pra vocês em dois cantos pra explicar pra vocês, ó. Passado é já um ai, que é o que? É o sexto selo sendo aberto. Ó, mas eu vou mostrar o sexto selo sendo aberto, o que vai acontecer, ó. Eis que depois disso vem ainda dois ai. Depois do primeiro ai que vai vir sobre a terra, que eu vou ler para vocês o que é o primeiro ai. Eu li lá, mas eu vou confirmar aqui. Qual foi o que eu li? Deixa eu ler aqui para vocês. Foi Apocalipse 9 e o versículo 12. Apocalipse 9 e o versículo 12. Falando dos dois ai, do primeiro ai que já tá vindo, né? Que é o sexto selo sendo aberto, um juízo sobre a face da terra. E sobre os dois ai que vai vir são os pais se enfrentando, né? Mas, bora para Apocalipse 6. E o versículo? Vocês me perdoem por ali, viu? Olha, o versículo 12. Vou começar no versículo 12, que são as mesmas coisas do que eu tava lendo com vocês, ó. Apocalipse. Ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, então. E tornou-se negro como um saco de cingilo, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, por isso que o bramido do mar, naquele versículo ali para vocês, não li para vocês o bramido do mar? Pois então, por causa disso, vocês viram o que vai acontecer? E também por causa das ondas do mar, né? Então, e aqui no sexto selo, tá dizendo que as ilhas e as montanhas vão se mover do canto, para vocês verem como vai ser tão grande o que vai acontecer. O que vai acontecer, né? Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue para vocês. O sexto selo sendo aberto na face da terra, né? Ó, e os ricos da terra, os grandes, os poderosos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde nós do rosto
aquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? O sexto selo sendo aberto na vida do Senhor é um dia de ira que se aproxima, né? Então, mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Olha, Jesus ama vocês e eu amo vocês. A mensagem do Senhor foi entregue, o sonho foi entregue para vocês. E aceita Jesus. Volta para os pés de Jesus. Está afastado? Volta. Volta e volta correndo. E vocês que se afastaram, aceitaram Jesus, está afastado, volta para Jesus. Vocês que estão no caminho, que estão na congregação, estão servindo a Deus, renuncia. Igreja, nós estamos sempre prestes a ser tirados da terra. E vai haver algo, e o Senhor vai nos arrebatar da face da terra, mas muitas pessoas vão ser tragadas pelo dragão. O dragão está aí furioso para tragar as almas. Não aceita, não deixa que ele chegue perto de ti. Como é que nós vamos fazer isso? Renunciando. Porque o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. É renúncia. Quer a salvação da tua alma? Quer ser salvo? Renuncia que o Senhor está vindo sobre a terra. Renuncia tudo, renuncia o teu eu. Volta a ser só tu e Jesus, né? Para que o quê? Para que nós sejamos retirados dessa terra, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho dessa parte que a mulher, né? Ah, Senhor, deixa eu ver aqui onde me ajuda. Deus da minha vida. Tá aqui, já tá tudo marcadinho. Ainda bem que eu marquei, né? Que é só pra soltar pra vocês, ó. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Por isso esse sonho que eu tive, né? Que o Senhor estava guerreando. O Senhor estava guerreando era o quê? Justamente com ele, entendeu? Que eu falei para vocês no outro sonho, eu soltei para vocês que o Senhor estava batalhando, o Senhor estava guerreando por nós. Então, e não é só ele não, é ele e o exército de anjo dele. E o Senhor também com seu exército de anjo, né? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, né? Que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você está vendo? O que ele faz na terra? Não é só enganar? Pois então, por isso que eu digo a você, povo católico renuncia, povo evangélico, vocês renunciam à vaidade, o povo católico renuncia à vaidade, renuncia às idolatrias. E o povo evangélico também renuncia à idolatria ao dinheiro, renuncia, Jesus está vindo. Então, o mais importante é vocês salvarem a alma de vocês, e vocês salvarem, e vocês colocarem essas ovelhas para elas serem salvas, para que o inimigo não coloque a garra dele nelas, né? Eu li o versículo 7, agora eu vou ler o versículo 10. E houve uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação. A salvação é o dia que o Senhor vem nos buscar na face da terra. E força o reino de Deus. A força, a salvação e a força e o reino de Deus. Vou repetir. Agora é chegado a salvação dia do arrebatamento. A força, o reino de Deus, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O inimigo, ele acusa nós de dia e de noite. Ele procura qualquer motivo para nos acusar, para que nós não tenhamos salvação. Por isso que eu digo a vocês, renuncia a igreja do Senhor, renuncia a vaidade, renuncia o povo católico, renuncia as idolatrias, renuncia também a vaidade, renuncia, volta para o Senhor. Olha, a batalha do Senhor está sendo grande, mas maior é o Senhor, né? E ele o vencerá,
pelo sangue de Cristo, pelo sangue, e eles o vencerá pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro é o que nós ceia todo mês. Todo mês nós comemos do corpo e bebe do pão. Nós venceremos ele com o sangue do Senhor. E pela palavra do testemunho. E por isso que eu digo, nós temos que dar testemunho, não causar escândalo, tem que dar testemunho. E pelo a palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso alegrai-vos o céu e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, tem pouco tempo, porque o Senhor já vai o quê? Vai arrebatar a igreja dele, ele vai descer para a terra com o quê? Com a ira medonha. Os que estiverem na terra que ficaram, permaneceis firme no Senhor. Te consagra no Senhor, porque ele não tem poder sobre o sangue do Senhor. O sangue do Senhor tendo em vocês, ele não tem poder nenhum sobre vocês, porque o sangue do Senhor, ele tem poder sobre nós, né? O sangue, o corpo do Senhor, vocês viram, né? E depois do arrebatamento, o inimigo sabe que ele não tem mais tempo mais não. Ele tem restíssimo de pouco tempo, né? Restíssimo. Então, e quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dará à luz a um filho homem. O que é um filho homem? É a nação israelita que ela vai nascer, entendeu? O povo que bebe do sangue e come do corpo do Senhor. Somos o que? Tudinho o que? Somos filhos de Deus, entendeu? Por isso que aqui eu vou já explicar pra vocês, Teve de parto, já deu à luz, Deixa eu ler pra vocês aqui. Onde é, Senhor? Tá aqui, eu vou ler pra vocês. O que lá tava falando sobre deu à luz, né? A mulher já deu à luz e o dragão tava com ódio dela, então. Glória a Deus. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um menino. Então, nós estamos prestes a se retirar dessa terra. Que jamais ouviu tal coisa. Quem viu coisa semelhante pode ser aí fazer nascer uma nação num só dia? Nasceria um país, peraí, deixa eu repetir novamente. Poderia aí fazer nascer uma terra num só dia. Nascer uma terra num só dia é muito povo nascer num só dia, no dia do arrebatamento. Nasceria uma nação, você está vendo? O povo evangélico tudinho, o povo evangélico e são povo judeu. Por quê? Porque come do sangue e bebe come do corpo e bebe do sangue do Senhor. E uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seu filho. Por acaso faço chegar a hora do parto e não deixo nascer, diz o Senhor. Por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço dar à luz. Então, tudo está no controle do Senhor. O Senhor que faz nós sair daqui para estar lá com Ele, né? Então, e essa passagem ela é muito maravilhosa, ela nos ensina muita coisa, principalmente sobre o quê?
dar luz, né? Então, o mundo está sentindo as dores de parto para a vinda do Senhor, para Deus nos tirar dessa terra. Nós nasceu o quê? Lá na Nova Jerusalém, né? Para adorar o Senhor, para todo sempre. Glória a Deus, para adorar o Senhor para toda a eternidade. Adoramos Ele, adoramos ao Altíssimo. Entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Entreguei para vocês. Entreguei o sonho, ainda entreguei o que? As Santas Escrituras. Fui. O livro que eu li para vocês foi em Isaías 66. O último livro que eu li para vocês, Isaías 66. E o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9.